Meus queridos irmãos, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos dar continuidade, então, à nossa exposição desse maravilhoso livro do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Abra aí a sua Bíblia no primeiro capítulo, e hoje nós trataremos da porção dos versos 35 a 39. Uma curiosidade é que, quando eu planejo toda essa série, eu já tenho planejado até o final, mas às vezes o planejamento nem sempre é o que acontece. Eu tinha planejado terminar esse capítulo hoje, mas durante os estudos foi tão proveitoso apenas esse trecho que eu resolvi dividir o texto em duas pregações. Então nós trataremos hoje do 35 ao 39, falando sobre oração. E na semana que vem finalizaremos o primeiro capítulo. Marcos 1, 35 a 39. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus, com fé, com atenção. É a palavra de Deus que está sendo lida. Esse é um momento importante também da pregação. A palavra de Deus diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, querido e eterno Pai, obrigado por mais esse texto da Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho de Marcos. Obrigado pelo registro inspirado que temos aqui em nossas mãos, para sabermos como foi a vida de Jesus, aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, e podermos, ó Deus, aprender com isso e crer nisso. Nós louvamos ao Senhor e que essa palavra seja edificante para nós nessa noite. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, você é um bom gestor do seu tempo? Na verdade, a pergunta mais bem elaborada seria: você define bem o seu tempo para aquilo que você dedica a fazer? Para cada uma das coisas que você dedica a fazer? Essa certamente é uma das grandes perguntas do nosso tempo. Se você, por exemplo, abrir a página hoje de livros mais vendidos, por exemplo, da Amazon, dos maiores sites de venda de livros, certamente terão ali livros sobre como ter melhores hábitos para o seu tempo, ou como gerir melhor o seu tempo, ou como se desenvolver melhor na correria do nosso tempo. Para você ter uma ideia, no ano passado aqui no Brasil, dentre os 6 livros mais vendidos que foram no ano passado inteiro, 2 tratam exatamente sobre este tema de gestão de tempo, de hábito, de produtividade. Essa é uma resposta que as pessoas no mundo hoje estão procurando. Como gerir melhor o seu tempo? Deve ser bem por isso que nós estamos também no tempo, na era do coaching, onde cada vez mais pessoas ensinam métodos e mais métodos para que você possa se desenvolver melhor, desenvolver os seus hábitos, a fim de aproveitar melhor esse seu tempo. Ou seja, se você tem a resposta de como usar melhor e gerir melhor esse seu tempo, a fim de tomar melhores decisões e de ser mais produtivo, você tem a resposta do milhão, vamos dizer assim. Mas em meio a toda essa busca, eu pergunto: aproveitar o tempo para quê? Muita gente hoje em dia quer saber utilizar melhor o tempo, mas para que propósito isso? Porque não basta apenas a gente gerir bem o nosso tempo, porque é necessário também ter bons
propósitos pelos quais você vai investir este seu tempo. E, meus irmãos, não existe método revolucionário para essas coisas. Na verdade, se a gente olhar bem a vida do nosso Mestre, Jesus Cristo, como nós vimos nesse texto, a gente vai ver que não tem um segredo mirabolante. Basta seguirmos o exemplo dele. E Jesus, o que ele fazia? Ele orava. E ele orava muito, sendo a oração uma parte primordial dentro do seu tempo. E o texto de hoje, mesmo tão curtinho, nos mostra como Jesus empregava seu tempo de oração a fim de cumprir com seus propósitos sem se desviar da sua missão principal. Então hoje nós vamos falar sobre oração, seus motivos, seus benefícios. E em resumo, o que a gente vai ver no texto de hoje é que a gente deve imitar ao Mestre, buscando ao Pai em incessante oração, a fim de cumprir com os nossos propósitos. Nós devemos imitar a Jesus Cristo, buscando a Deus em oração, a fim de cumprir com os nossos propósitos. A gente vai ver isso em duas partes, sendo a primeira, a oração como parte primordial na nossa gestão de tempo, e a segunda, a oração como parte primordial no cumprimento dos propósitos. Então vamos ver aí, em primeiro lugar, no nosso texto, a oração como parte primordial na nossa gestão de tempo. Veja aí o verso 35 de Marcos capítulo 1, mais uma vez. Olha o que o texto diz. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Você tem que se lembrar do texto que nós vimos anteriormente, o texto que está antes desse. Cristo ele teve uma agenda muito cheia no dia anterior. Como nós vimos nos textos anteriores, ele passou a manhã pregando na sinagoga, onde as pessoas se admiraram pelo seu ensino ali. Mas não só isso, o texto diz também que ele expeliu ali um espírito imundo de um homem e as pessoas começaram a olhar admiradas para ele, a cercá-lo e a segui-lo cada vez mais. E isso pode ser visto logo que aconteceu em seguida. Cristo, ele foi com os discípulos para onde? Para a casa de Pedro, onde ali ele curou a sogra de Pedro. Mas não parou por aí. As pessoas passaram a segui-lo ainda mais, e o texto diz que elas cercaram ali a casa onde Jesus estava, e Jesus passou provavelmente ali o resto da tarde e o início da noite, também junto com a multidão de pessoas, curando e expelindo espíritos imundos. A agenda de Jesus nesse dia deve ter sido bem cansativa, deve ter sido um dia em que ele saiu exausto de tantas coisas que ele ficou fazendo com várias e várias pessoas o rodeando o tempo inteiro, da manhã até a noite. Mas o nosso texto que nós lemos agora, ele diz que era alta madrugada, ou seja, o sol nem tinha nascido ainda, e Jesus já tinha se levantado sem que ninguém tivesse visto, e foi para um lugar deserto, aonde ele teve o propósito de tirar para a oração. E aqui a gente pode se perguntar várias coisas. Por que é que Jesus, Filho de Deus, tem necessidade de orar? E por que é que ele escolhe um tempo, um horário tão estranho? E o que essa ação vai representar, vai ensinar para nós? Vamos tentar olhar cada uma dessas perguntas nesse texto. A primeira é, por que Jesus, o Filho de Deus, precisa orar? Peraí, Jesus não é o próprio Deus? Por que é que ele tem necessidade de orar? E aqui devemos nos lembrar que Jesus, ele é Filho de Deus, ele é o próprio Deus, de fato, de verdade, mas ele também é homem completo, ele se encarnou e se tornou como um de nós. E ele aqui está mostrando para nós a forma como o homem tem para se relacionar com o Pai, para se relacionar com Deus. Além da leitura da palavra, que é a forma como Deus fala conosco hoje,
além da comunhão na igreja, nos sacramentos, nos cultos, que é como Deus edifica a sua igreja, como nós adoramos ao Senhor, a forma como Deus escolheu para que nós falássemos com Ele, para que nós nos relacionássemos com Ele, foi a oração, para que nós tomássemos a iniciativa de ir até Ele. A oração foi a forma como Deus escolheu para que fizéssemos isso. E Cristo, homem como Ele era, ser humano como Ele se tornou, como Ele se encarnou, Ele também necessitava de usar do mesmo meio para se relacionar com Deus. E Ele orava. E Ele orava muito. Os evangelhos, eles não nos poupam textos e versículos falando sobre Cristo orando e orando e orando. Seja em momentos de louvor e agradecimento, como antes de refeições. Você pode lembrar da Páscoa, quando ele ora antes, agradecendo o alimento. Você pode lembrar de quando ele fez a multiplicação de pães e peixes, ele agradece ao alimento, ele ora. Mas não só nesses momentos, ele também utilizava momentos solitários, como vimos nesse texto, em que ele se isolava para se dedicar à oração em tempo de mais qualidade, ou seja, também nos momentos de sofrimento e dor, porque Jesus ele também sofria como um homem. Em todos esses momentos, são vários e vários textos que nós temos falando sobre a oração de Jesus. E a segunda pergunta que nós temos é: por que é que Jesus escolhe esse horário tão estranho aqui? E pensem por um momento em o que poderia passar na cabeça das pessoas da época de Jesus se um homem aparecesse e ele começasse a falar de tal forma que as pessoas ficassem admiradas e maravilhadas de forma estonteante. Eu me lembro, por exemplo, de uma história que conta algo semelhante a isso. Lá na época do primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, tinha um grande pregador chamado George Whitefield. E esse pastor conta a história que certa vez ele foi pregar ali em Londres, em algum local de Londres. E as pessoas começaram já a se animar e se arrumar para irem até onde ele pregava. Conta a história, inclusive, que ele juntava de vez em quando cerca de 20.000 pessoas para ouvi-lo pregar. E uma das pessoas que estava correndo até o local onde Whitefield iria pregar era David Hume. Não sei se você já ouviu falar em David Hume, é um filósofo deísta, e ele não cria em Deus, ele não cria naquilo que Whitefield pregava, mas ele estava correndo para ir até onde Whitefield estava indo pregar. E então alguém notou isso e perguntou: mas espera aí, senhor Hume, você está indo ali para ouvir o Whitefield, mas você não crê naquilo que ele prega. E David Hume logo respondeu para ele: sim, é verdade, eu não creio naquilo que ele prega. Ah, mas o Whitefield, ele crê. Ele crê muito. E é por isso que eu vou lá ouvi-lo. Você nem crê. Às vezes as pessoas que estavam indo ouvir Jesus eram dessa forma. Eles nem criam. Eles nem sabiam, mas ele falava de uma forma tão espetacular e maravilhosa que eles iam para lá ouvi-lo. Mas não só isso. O texto também nos diz, os textos anteriores nos mostraram na história, que o que poderia passar na cabeça dessas pessoas se alguém, com uma simples palavra, pudesse fazer com que demônios fossem expulsos da vida das pessoas. Imagine o espetáculo que era para essas pessoas ver uma cena dessa. Ou talvez até mais do que isso, a cena mais cativante de todas. O que passaria na cabeça dessas pessoas ao ver um homem simplesmente tocar alguém e esse alguém ser curado? Estar perto de Jesus era sinônimo de um grande acontecimento, de um grande evento, de grandes ensinos e de grandes bênçãos. Então, Jesus ele vivia rodeado de pessoas, cheio de pessoas ao seu lado, multidões, ele não tinha sossego. Certamente, se eu vivesse naquela época, eu não perderia a oportunidade também de ir até lá. E eu acho que nenhum de nós aqui.
Jesus, ele não tinha qualquer momento a sós de sossego. Mas ele achou um momento. Ele usou o único momento que ele tinha. O texto diz que ele acordou antes de todo mundo, antes mesmo até do sol. Ele se levantou e foi para um lugar deserto, como se ele estivesse fugindo mesmo das pessoas para ficar só. Inclusive, os versos seguintes aí do nosso texto, 36 e 37, nos mostra que Jesus estava até se escondendo mesmo, porque as pessoas o procuravam diligentemente. E a palavra aí no grego para procurar diligentemente é como se as pessoas estivessem caçando a Jesus. Todo mundo atrás dele, porque ele, de certa forma, se escondeu mesmo. E é por isso que Jesus tinha de utilizar esse tempo. Era o tempo que ele tinha, era o único momento de paz e de sossego no seu dia, onde ele podia falar com Deus, onde ele podia se derramar em oração, sem interrupções, sem desvios. Era um momento a sós com Deus. Isso nos leva à nossa terceira e última pergunta. O que é que isso representa para nós? O que é que isso pode ensinar para nós? São tantas coisas que é até difícil pontuar. Mas primeiro, oração é prova de que há interesse da nossa parte em constituir um relacionamento com Deus, em ter e manter um relacionamento com Deus. De que Deus tem interesse em se relacionar conosco, isso a Bíblia nos dá várias e várias provas. Por exemplo, o fato de Deus ter nos criado foi justamente porque ele queria se relacionar também com o seu povo, com a sua criação. Mas ainda mais, o fato de logo depois dele ter nos criado, o homem ter pecado e se rebelado contra ele, o que Deus fez? Ele ainda deu uma segunda oportunidade para que o homem pudesse se relacionar com ele. Deus, ele dá provas de que ele quer se relacionar conosco. E qual é a nossa prova de que nós também queremos nos relacionar com ele? Uma delas é a oração. Quando nós oramos, nós estamos falando: Deus, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero conhecer mais ao Senhor, eu quero mais do Senhor. Quando nós temos demonstrado esse interesse de nos relacionar mais com Deus? Quando você demonstrou, por exemplo, interesse pelo seu namorado, namorada, esposo, esposa, eu tenho certeza que o que você começou a fazer foi buscar conhecê-lo melhor, foi buscar conversar mais com ele, com ela. Assim como qualquer outra coisa que você demonstra real interesse, você busca mais aquela coisa, você quer mais, ver mais, ter mais, ouvir mais. O interesse faz com que a gente tome essa iniciativa. É assim o seu relacionamento com Deus? Você busca mais de Deus? Se sim, isso significa que você ora. Mas se você não ora, tem um problema aí. Na sua gestão de tempo, o quanto você se dedica a falar com o Senhor? Talvez você use desculpas dizendo que não tem tempo, que é tudo muito corrido na nossa época, que você precisa descansar e, sei lá, dá várias desculpas. Mas olhe para o exemplo de Cristo. Olha a prioridade que Jesus dava para a oração. Jesus, ele ficava o dia inteiro rodeado de pessoas, da manhã até a noite. Mas mesmo assim ele procurava acordar o mais cedo possível, antes mesmo até do sol, só para que ele pudesse ter um tempo de oração com Deus. Olha a prioridade que Jesus dá a ter um momento de qualidade de oração com Deus. Às vezes a gente até dedica tempo para orar também, mas assim que o celular vibra, logo a gente vira a cara e quer ver o que está passando ali na telinha. Ou então, quando o sono vem, a gente fala: não, já deu meu tempo, vou descansar. Pense nisso. Você tem demonstrado interesse em estar com Deus?
em querer mais dele? A oração é uma prova disso. Reflita, prove o seu próprio coração aí. O quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho buscado estar com o Senhor. Ou talvez, por fim, você até possa dizer de peito aberto, eu procuro. Eu tenho orado constantemente a Deus, eu tenho buscado. Mas eu quero fazer uma pergunta a mais. Você tem buscado a Deus como? Como Jesus ou como Pedro, que nos é mostrado nesse texto aqui? Porque muitas vezes nós buscamos a Deus como Pedro fez aqui. Pedro, ele estava caçando a Jesus, ele queria Jesus. Por quê? Porque Pedro, ele dá a ideia aqui para nós do que ele estava achando que, encontrando a Jesus, ele estava fazendo o melhor para Jesus ali. Era como se Pedro estivesse dizendo, nossa Jesus, ainda bem que eu te encontrei, porque agora você vai poder fazer o seu trabalho verdadeiro, de fato. Pedro, ele queria que Jesus continuasse o seu movimento de operação de milagres, de curas, de expelir demônios. Pedro estava achando que aquilo que ele achava que era importante era melhor para Jesus. E muitas vezes nós buscamos a Deus dessa mesma forma. Pense nisso. A gente ora ao Senhor pedindo para que Ele faça o que nós achamos que é mais importante que Ele faça. Mas espera aí, quem é o Deus soberano? Sou eu? Ou é o próprio Pai? Às vezes a gente busca a Deus conforme Pedro faz nesse texto. Enquanto, meus irmãos, o mais importante é o simplesmente buscarmos e esperarmos em Deus, para nos relacionarmos e aprendermos mais dele. Simplesmente isso, mais relacionamento, a fim de que Ele nos guie no propósito que Ele tem para nós. E é isso que nos leva ao nosso segundo ponto nesse texto. Em segundo lugar, a gente tem que ver aqui que a oração, ela também tem que ter parte primordial no cumprimento dos nossos propósitos. Veja aí os propósitos de Jesus, versos 38 e 39 do nosso texto. O texto diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Perceba aí, meus irmãos, que Jesus, ele muda completamente o propósito pretendido por Pedro. Pedro provavelmente pensou em voltar com Jesus para a cidade, para que ele continuasse a realizar seus milagres, curando, expelindo demônios, tendo mais fama, criando mais fama em meio das pessoas ali. Certamente era o que os discípulos queriam. Queriam que Jesus continuasse como esse operador de milagres, visto que não tinha nenhum outro mestre que fazia tal coisa como Jesus fazia. Mas Jesus, ele simplesmente responde dizendo que o seu propósito é completamente diferente daquilo. Ele não volta até aquela cidade para continuar o trabalho que os discípulos pensavam que era o principal. Mas ele diz que vai a outros lugares para fazer o trabalho que de fato é o principal. Ele vai a fim de proclamar o evangelho, de pregar a palavra nesses outros locais. E o mais interessante é a frase que ele diz aí no final: pois foi para isso que eu vim. Provavelmente Jesus, ele já tinha pregado naquela cidade ali, como nós vimos na sinagoga, e ele já tinha feito o que ele tinha de fazer. Então agora, toca para frente. O objetivo agora é alcançar outras cidades, fazendo o objetivo principal. E aqui nós temos uma declaração formal de Jesus do objetivo dele: pregar o evangelho, proclamar as palavras de vida eterna. Foi para isso que ele veio. Ele enfatiza isso.
E você consegue perceber o quanto isso é importante aqui no texto? Meus irmãos, Jesus ele não veio para curar doentes, ele não veio ao mundo para expelir demônios, nem para trazer prosperidade financeira e material para qualquer pessoa que se diga crente nele. Essas são coisas secundárias. Mas você percebe como esse é o foco das igrejas do nosso tempo, de grande parte das igrejas do nosso tempo. Tem muitas igrejas do nosso tempo que se vangloriam em colocar em suas placas, ali na frente da igreja, em letras garrafais: culto de cura e libertação de demônios. Pode vir. As pregações dos pastores de maior sucesso na mídia, você pode abrir o YouTube e escrever pregação lá, que certamente as maiores vão ter temas semelhantes a esses. Envolvem 1001 propósitos de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, de desenvolvimento financeiro, de confiança de que Deus vai te enriquecer e até também de desenvolvimento espiritual. Mas onde é que está o Evangelho? Mas eu seria ingênuo aqui de colocar a culpa apenas nesses pastores, nesses líderes que trazem esse tipo de pregação. Não, porque não é só eles. Porque eles fazem isso, pois é exatamente isso que as pessoas mais querem. Às vezes você pode perguntar, por que a nossa igreja, que se diz tão séria na pregação do Evangelho, seguir a palavra, ela é tão menor em número do que essas igrejas? É justamente, meus irmãos, porque curas, milagres, expulsão de demônios, propósitos de desenvolvimento financeiro e material são muito mais atraentes do que o Evangelho para pessoas pecadoras. E não acho que isso é um mal da nossa época, porque o texto aqui, lá na época de Jesus, já mostra isso. Se Jesus ele não tivesse falado com firmeza e ensinado o verdadeiro propósito para os seus discípulos, e eu não estou falando de discípulos quaisquer, estou falando de Pedro, de João, os grandes aqui apóstolos, certamente eles se manteriam nessas mesmas coisas. Jesus ele não era seguido por multidões, meus irmãos, por causa do Evangelho, mas por causa da atração, por causa da exposição, por causa dos milagres e tudo mais. Mas na hora do que Jesus veio realmente fazer, a pregação do Evangelho, muita gente deixa de lado. E aqui nós vemos a forma mais clara possível. Qual era a real intenção de Jesus? Proclamar as verdades do Evangelho. Esse é que é o foco que Jesus está nos ensinando aqui. Esse deve ser o padrão das igrejas que você deve procurar. Se essa igreja prega o Evangelho, ela está de fato agindo como Cristo. E esse é o nosso objetivo aqui nessa igreja também. E eu rogo ao Senhor para que nós possamos nos manter nisso até o fim. E há um objetivo secundário aqui que eu quero que você veja também no que Cristo disse. Perceba que ao falar com Pedro, ou com Simão, né, porque ele é o mesmo personagem aí, logo mais para frente ele vai passar a ser chamado de Pedro, mas no versículo 38, Jesus usou o plural, ele falou vamos, ou seja, ele está chamando ele para ir com Jesus para cumprir seu objetivo. Então Jesus ele continua com a ideia de levar alguns junto com ele. Para quê? Para que eles possam aprender com ele, para que eles possam ser treinados por ele. E o principal ensinamento que esses homens, discípulos, podem ter também é ouvir o Evangelho, o verdadeiro Evangelho sendo pregado. Meus irmãos, nós que também somos discípulos de Cristo aqui nessa igreja, temos que dar muita atenção para isso também. Às vezes a gente pode pensar que estamos na igreja ouvindo sempre as mesmas coisas, as mesmas palavras. É claro que muda um texto ou outro, mas o objetivo é falar sempre o Evangelho. E, meus irmãos, é para ser assim, porque é justamente o ouvir do Evangelho que vai nos fazer crescer e permanecer em Cristo.
ouvindo frequentemente, iremos internalizar cada vez mais o Evangelho em nós, no nosso coração, e assim sermos cada vez melhores servos de Cristo. Um dos principais trabalhos dos discípulos de Cristo é ouvir o Evangelho e aprender do Evangelho. E então o texto finaliza dizendo que foram por toda a Galileia, em primeiro lugar, veja aí, pregando, mas não negligenciando os milagres quando eram para ser feitos. Tinha o momento deles, mas a prioridade era a proclamação do Evangelho. Jesus, então, ele se manteve no seu propósito principal. Apesar das tentações, dos desejos dos discípulos de que ele mantivesse a prática de operar milagres, que era algo que poderia trazer mais fama, Jesus ele foge dessas coisas, ele se mantém no seu propósito de pregar o Evangelho. E uma coisa que a gente não deve negligenciar aqui, algo que deu forças para que Jesus se mantivesse firme em seu propósito. E aí a gente volta para o tema, a oração. Meus irmãos, Jesus ele é Deus, como nós sabemos, e por isso ele não pode pecar. Mas, meus irmãos, ele por ser homem, ele também sofre tentações. Ele pode sim sofrer tentações. Nós vimos isso logo no primeiro texto que foi pregado no Evangelho de Marcos. E as tentações, elas permanecem, elas continuam, e de diversas formas. E esse é mais um dos motivos para que Jesus mantivesse a prática da oração. Até Jesus, o Filho de Deus, orava para fugir e vencer as tentações. O que dirá de nós, homens pecadores, que sofrem muitas tentações também, mas que constantemente caem também nessas tentações? Se até Jesus orava para se livrar das tentações, quanto mais nós. Que baita incentivo a gente tem que ver nesse texto para nós orarmos mais e mais. Deixe-me falar mais um pouco sobre oração. Além de ser um caminho crucial para o nosso relacionamento com Deus, como nós vimos no primeiro ponto, a oração ela também tem vários benefícios para nós. Não é que ela mude a vontade de Deus, porque a gente às vezes pensa nisso, né? Ah, Deus, eu quero um carro. Você ora para Deus pedindo um carro. Aí Deus vai e você acha que Deus vai mudar o pensamento ou aquilo que ele planejou te dando um carro. Não, não é isso que a oração faz. A oração ela não muda o plano de Deus. Nós somos criaturas pequenas, a gente jamais teria poder para fazer algo assim. Mas o objetivo da oração não é esse. Não é mudar aquilo que Deus vai fazer, mas é mudar o nosso próprio coração. A oração não muda os propósitos de Deus, mas ela nos ajuda a endireitar os nossos próprios propósitos. Esse é mais um dos benefícios da oração. Mas veja mais, a oração ela também deve nos trazer encorajamento. Ela serve para isso também. No início do culto, por exemplo, a gente leu o Salmo de número 4, que é um relato, uma poesia de uma oração feita por Davi. E Davi ele começa o salmo falando que ele está angustiado, que ele nem consegue dormir, deitar a cabeça no travesseiro. Mas ao longo do salmo, ele é curto, 8 versículos, ele fala como ir em direção a Deus, como relacionar com Deus, como falar com Deus. O trouxe encorajamento. Tanto que no último versículo, no final, ele diz que agora ele pode deitar e dormir tranquilo, pois o Senhor traz segurança para ele. A oração nos encoraja. Eis aí mais um benefício da oração. Por isso eu pergunto, por qual motivo você tem orado tão pouco? Na verdade, eu nem sei se você tem orado tão pouco. Mas reflita, quais os motivos te fazem não orar mais? Veja os diversos benefícios que nós colocamos aqui. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração nos ajuda a vencer tentações.
A oração nos ajuda a endireitar os nossos propósitos. A oração nos traz encorajamento. Por que é que nós não dedicamos mais tempo em oração? Tente se lembrar, por exemplo, dos grandes nomes da história da igreja cristã. Qualquer um, ou também dos grandes personagens da Bíblia. Qualquer um que você se lembre que fez grandes coisas, apesar de ser pecador e cair diversas vezes. Mas cada um deles, certamente, era um grande homem de oração. Inclusive, eu gosto de lembrar de um deles, para falar de oração, que é Martinho Lutero, um dos reformadores. É dito nos seus escritos que Martinho Lutero ele dedicava no seu tempo 2 horas diárias de oração. E certa vez ele escreveu assim: em dias que eu estou realmente atarefado e com dificuldades de fazer tudo, nesse dia eu preciso me dedicar um pouco mais. Eu oro por 3 horas. É óbvio que não é a quantidade de tempo que a gente gasta em oração que vai ditar a nossa santidade. Não é isso que eu quero dizer aqui. Mas um tempo de oração de qualidade é totalmente necessário para nós. Outra coisa, o fato de Cristo o fazer logo no início da manhã também não é uma regra que tem que ser naquele horário. Você não tem que acordar de madrugada, ou você não tem que fazer igual muitas igrejas que tem que subir no monte para orar. Não, não é regra isso. Mas a regra aqui se mantém, é escolher tempo de qualidade para você estar com Deus em oração. Para você aproveitar o tempo com Deus, sem interrupções, deixando o celular longe, com qualidade, em que podemos orar ao Senhor de todas as formas, em louvor, em agradecimento, em petição, em confissão, falar com o Senhor, se relacionar com Ele. Isso deve ser uma meta para nós. Eu até lanço esse desafio aqui para nós hoje. Coloque como uma das metas aí do seu ano, das várias que você tem, aumentar o seu tempo de relacionamento com Deus em oração. Os benefícios, como nós vimos aqui, são tremendos. Portanto, a grande resposta do milhão sobre como gerir melhor o nosso tempo e nos desenvolver melhor e nos fazer mais centrados nos propósitos passa longe de métodos mirabolantes, de seguir o que o coaching diz, ou de ler livros de autoajuda. Pode até ser que alguma dessas coisas que você faça te deem boas dicas. Eu não digo que não tem verdade naquilo que eles falam. Às vezes até tem. Mas não são essas coisas que de fato trazem diferença, vão trazer diferença. Jesus Cristo ele nos mostra um caminho aqui muito mais confiável. Um caminho que nos leva ao Pai em relacionamento mais estreito com Ele, que traz vários benefícios. Esse é o caminho da oração. E hoje nós vimos quão importante é que coloquemos a oração como parte primordial na nossa gestão de tempo, e ela também é um importante auxílio no cumprimento dos nossos propósitos. E para finalizar, eu pergunto se você sabe como é que esse canal direto ao Senhor de oração foi aberto a nós. A resposta também é por causa de Jesus Cristo. Foi porque Jesus Cristo veio a esse mundo e ele se tornou o próprio canal, o mediador entre nós e Deus. É por isso que nós podemos nos dedicar ao Senhor em oração, falar com o Senhor em oração, porque Cristo, ele é o nosso mediador. Quando Deus criou Adão, Deus se relacionava diretamente com Adão ali no Éden. Mas quando Adão caiu, esse relacionamento foi quebrado. Essa via direta ao Pai foi extinta. Deus deu uma segunda oportunidade ao homem. Só que agora, para se relacionar a Deus, ele escolhia homens que eram mediadores entre eles e Deus, entre os homens e Deus. Profetas, sacerdotes, até o momento em que veio Cristo. Quando Cristo veio, Cristo se tornou o maior dos profetas. Por quê?
Porque ele não mais simplesmente trazia uma palavra da parte de Deus. Ele é a própria palavra. Cristo, ele também é o nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios para levar a nossa petição, a nossa vida diante de Deus. Mas Cristo, ele não fazia basicamente uma entrega de sacrifício. Não foi isso que ele veio fazer. Ele veio ser o próprio sacrifício perfeito e final, para que não precisasse mais de sacrifícios. E assim ele se tornou o nosso maior intercessor diante de Deus, o caminho direto. Então nós não precisamos mais de um homem que leve uma mensagem até Deus ou de um homem que traga a mensagem de Deus a nós. Nós temos um homem que é o próprio Deus, como linha direta ao Pai. É por meio de Cristo, o mediador completo, que nós temos acesso a Deus e as nossas orações chegam até Ele. Então, meu irmão, além de sermos incentivados pelo exemplo de Cristo a orar e nos relacionarmos com Deus, saibamos que pela obra de Cristo é que nós também podemos desfrutar de todos os benefícios desse canal, desse meio que é a oração. Então, meus irmãos, que gastemos mais tempo de qualidade em oração ao nosso Deus e possamos sentir quão bom é isso para as nossas vidas. Não há forma melhor de terminar esse sermão do que usufruirmos desse bem que é a oração. Então vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por este canal direto que o Senhor colocou, deu para nós falarmos e nos relacionarmos com o Senhor. Mas obrigado, Senhor, porque esse canal só está disponível porque Cristo pôde voltar a nos dar esse relacionamento com o Senhor. Ele redimiu as nossas vidas de pecado, nos dando acesso ao Senhor. Ó Deus, que isso nos encoraje, nos incentive a orar mais, a falar mais com o Senhor, porque são tantos benefícios. Por que é que muitas vezes oramos tão pouco? Muda isso no nosso coração, é o que te pedimos. Muda o nosso coração, nos faça ter cada vez mais fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois é no nome dele que oramos. Amém.